Tudo bem, meu jovem, vamos lá. Vamos trabalhar com as questõezinhas de cálculo de seno e cosseno no círculo. Em verdade, nós vamos trabalhar com a página 322, questões de 31 até 35. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Primeira coisa, tá? Calcule seno de 150 graus, cosseno de 150 graus. Em verdade, as questões são todas do mesmo estilo. Eu falei para vocês, eu tenho aí um material gravado com vocês, chamado Construção do Ciclo Trigonométrico. Você tem a oportunidade de ir no YouTube, ou mesmo na plataforma, você vai encontrar como se constrói o ciclo trigonométrico. A partir dele, nós temos os ângulos de 30, 45 e 60 graus, e o restante a gente distribui na circunferência. Todos são simétricos, todos obrigatoriamente terão os mesmos valores do primeiro quadrante, mudando evidentemente somente o sinal. Por quê? Você vai saber que seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante, cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Mas às vezes a gente fazendo um ciclo trigonométrico. Fazendo ciclo trigonométrico é muito fácil, até eu sei, certo? Agora é o seguinte, na prática, na hora do cálculo do dia a dia, em situações exatamente como essa, como é que nós trabalharemos? Então, vamos fazer o seguinte. Quando o ângulo é de 30 graus, por exemplo, 30 graus, ele está no primeiro quadrante. 30 graus no primeiro quadrante, o seno é 1 sobre 2. Muito bem. Que eu vou chamar aí de um arco X qualquer. No segundo quadrante, ele é 180 graus menos X, ou seja, 180 graus menos X, onde X é o arco pelo quadrante. Por exemplo, imagine 150 graus. 150 graus, você vai ver quanto faltou para 180. E analisa se naquele quadrante a razão é trigonométrica, é positiva ou é negativa. Exemplo bem claro, está aqui. Exatamente 150 graus. Tirando o primeiro quadrante, em que os arcos são complementares, vamos ter cuidado com esta informação, no primeiro quadrante os arcos são complementares. O que significa isso? O seno de um é igual ao cosseno de outro. Por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30, porque 30 mais 60 dá 90 graus, exatamente o que eu vou conhecer como arcos complementares. Certo? Então, tirando o primeiro quadrante, no segundo, seno é igual a seno, cosseno é igual a cosseno, tangente é igual a tangente. Então, o que é que eu vou verificar bem aqui? Vejamos. Eu estou trabalhando com um ângulo de 150 graus. O ângulo de 150 graus, primeira coisa, 150 graus está em que quadrante? Segundo quadrante. No segundo quadrante, seno é positivo ou é negativo? Seno é positivo. Seno. Como é 150 graus, é quanto falta para completar 180. Quando é que falta 180? 150 para 180, 30 graus. Em outras palavras, no segundo quadrante, eu faço 180 menos o arco que eu tenho. 180 menos 150, olha aqui, 30. Então, neste caso, eu terei seno de 150 graus, seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus, que é 1/2. Perfeito. Tá? Se eu sei que 150 graus é igual a 30 graus, simétrico, né? Estou trabalhando com a ideia de simetria. Tá? Se o seno de 150 é igual ao seno de 30, o cosseno de 150 é igual ao cosseno de 30. Mas com um detalhe, 150 graus é qual quadrante? Segundo. Segundo quadrante, cosseno é negativo. Ou seja, cosseno de 150 graus, na verdade, é igual ao menos cosseno de 30 graus. E neste caso, cosseno de 150 graus é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2.
Muito bem. Então, com esse raciocíniozinho, a gente vai trabalhar as questões 32 e 33 e as demais que vêm depois dela. Determine seno de 240. Preste atenção. No exercício anterior, eu estou trabalhando com arco de segundo quadrante. Aqui é de terceiro. Raciocínio é o mesmo, com a diferença é a seguinte. Está no terceiro quadrante, você vai pegar isso aqui e vai diminuir 180. Por quê? Porque no terceiro quadrante é quando o arco passou de 180 graus. E se eu tenho 240, eu só sei quando ele passou de 180 se eu subtraí-lo por 180. Olha, aqui eu tenho 180 menos o arco. Aqui eu tenho o arco menos 180. Terceiro quadrante, seno é negativo e cosseno é negativo. Então, nós temos seno de 240 graus é igual a menos o seno 240. Vamos lá, como é que eu sei? Pego 240, diminuo 180, 60 graus. De modo que o seno de 240 graus é igual a menos o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Ora, eu tenho aqui a mesma coisa. E o detalhe é, sempre que o seno de 1 for raiz de 3 sobre 2, de 1 que é de 1, o elemento 1 não, tá? É de um arco. Sempre que o seno de um arco for raiz de 3 sobre 2, é porque o cosseno dele é 1/2. É lógico que eu tenho que ter cuidado com o quadrante. Se eu tenho um arco cujo seno é 1/2, é porque o cosseno dele é raiz de 3 sobre 2, evidentemente, lembrando-se do quadrante que nós estamos a trabalhar. Então eu tenho 240 graus, cosseno no terceiro quadrante, cosseno é negativo, então eu vou dizer que está aqui é igual a menos o cosseno de quanto? Fácil. É terceiro quadrante? Como é que eu sei que é terceiro quadrante? Porque eu vou fazer a lembrança de que no terceiro quadrante os arcos começam em 180 e terminam em 270 graus. 240 está exatamente neste intervalo. 240 menos 180, 60 graus. E neste caso, o meu cosseno de 240 graus é menos o cosseno de 60, que é igual a 1/2. Tranquilinho? Gente, então vamos lá, o que eu vejo? Eu vejo que quando eu estiver trabalhando com arco entre 90 e 180, ele está no segundo quadrante. Como é que eu faço? Eu pego 180 e diminuo o arco em questão. E esse meu arco em questão ele vai obrigatoriamente estar entre 90 e 180. Eu estou trabalhando com arco de segundo quadrante. Quando eu tiver com arco no terceiro quadrante, ou seja, de 180 a 270, eu faço o valor do arco, que passa de 180, menos 180. Só que agora, aqui é quarto quadrante. E no quarto quadrante a minha referência é 360, não é mais 180. 180 é referência para o segundo e terceiro quadrantes. Tá? Aqui já é quarto, então é 360. Vamos lá. 315 graus, quarto quadrante. No quarto quadrante, seno é negativo. E é quanto falta para completar 360 graus? 360 menos 315, 45. Mais cosseno no quarto quadrante. Cosseno no quarto quadrante é positivo. Lembra do setup. Cosseno é positivo. Cosseno. Quanto falta para 360? Falta 45. Mas nós aprendemos que o seno de 45 e o cosseno de 45, lá no primeiro quadrante, eles são iguais. Ou seja, eu tenho menos o seno de 45 raiz de 2 sobre 2, mais
o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, zero. Maravilha? Vejamos. Vamos calcular o seno e o cosseno dos arcos em questão. Vamos calcular seno de 135. Primeira pergunta. 135 está onde? 135 está no segundo quadrante. Como é que eu sei? Porque vai de 90 até 180. De 90 a 180. Olha aqui. 135. Está exatamente entre 90 graus e 180 graus. Primeira pergunta. Qual é o quadrante? Segundo. Segundo quadrante. Segunda pergunta. No segundo quadrante, seno é positivo ou é negativo? Seno é positivo. Então, seno de 135 é igual ao seno positivo. Não é segundo quadrante? Minha referência é 180. Se é menor do que 180, eu pego 180 e diminuo dele. 180 menos 135. 45. É isso? É. Então eu tenho seno de 135 graus. Deixa eu colocar na corzinha vermelha. Seno de 135 graus é igual ao seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Beleza? Cosseno de 135. Cosseno de 135 graus. 135 graus é segundo quadrante. Segundo quadrante, cosseno é negativo. Então eu vou ter menos o cosseno. 135 graus. Falta quanto para completar o 180? 45 graus. Neste caso, o meu cosseno de 135 graus é menos o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Belezinha? Dê uma olhadinha aí no quadro. Veja aí as questões. Então, 100 de 150 é igual a 1 meio. Cosseno de 150 menos raiz de 3 sobre 2. 100 de 340 menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 340 menos 1 meio. 100 de 315 é menos 100 de 45 menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 315 é o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, que somando dá zero. 135 graus. 180 menos 135, 45, 145, que é raiz de 2 sobre 2. Cosseno, menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Beleza. Seguindo viagem, nós vamos calcular o seno de 5π sobre 6. 1π é 180 graus. 180 dividido por 6 é 30. 30 vezes 5, 150 graus. Preste atenção. Estou trabalhando com um arco de quanto? 150 graus. Deixa eu apagar aqui para fazer esta questão aqui, certo? Item B, seno de 5π sobre 6 e o cosseno de 5π sobre 6. Como eu estava calculando, 1π é 180,
180 dividido por 6 é 30. 30 vezes 5 é 150. Ou seja, estou aqui trabalhando com o arco de segundo quadrante. Segundo quadrante, 150 graus. Ora, 150 graus, segundo quadrante, seno é positivo. Não é 150? Quanto é 180 menos 150? 30 graus. Neste caso, eu tenho seno de 5π sobre 6 igual ao seno de 30, que é igual ao meio. Cosseno de 5π sobre 6. O que foi que nós acabamos de ver? Que 5π sobre 6 é 150 graus. 150 graus é segundo quadrante. Segundo quadrante, cosseno é negativo. Então, nós vamos ter menos cosseno, né, 150 para 180, 30 graus. Neste caso, o meu cosseno de 5π sobre 6 é igual a menos o valor do cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Item C. Item C, nós teremos 1.590 graus, ou seja, calcularemos o seno de 1.590 graus. E o cosseno também, de 1.590 graus. Vamos ter cuidado, porque aqui, toda vez que o arco passar de 360, significa que ele deu mais de uma volta na circunferência. Tá? A circunferência tem uma volta completa em 360 graus. Qual vai ser aqui a jogada? É eu pegar 1.590 graus, dividir por 360. E se não me falhar a memória, isso aqui vai dar igual a 4, que é 1.440. Se eu colocar 5 vezes 360, vai passar. Se eu pego 5 vezes 360, vai dar 1.800, se não me engano. Tá? 5 vezes 360, 1.800, conforme eu imaginei. Então, se eu divido, e o meu segredo é, todas as vezes que o arco passar de 360 graus, você multiplica por 360, divide por 360. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 6 é 24, vai 2, 4 vezes 3, 2, 12 com 2, 14. 0, 9 menos 4 é 5, 15 menos 14 é 1. Ou seja, o seno de 1.590 graus, ele é a mesma coisa que o seno de 150 graus. Isso aqui é igual ao seno de 150 graus. E o que foi que nós vimos? Que o seno de 150 é igual ao meio. Eu vou me lembrar que o seno de 1.590, ele é o seno no segundo quadrante. No segundo quadrante é quanto falta para 180. E a dica é, pega 180 e diminui de 150, que é 30. Nesse caso, o meu seno de 1.590 graus é o seno de 30, que é o meio. Se eu sei que o seno de 1.590, gente, tem que lembrar que eu vou usar o resto da divisão, tá? São 4 voltas completas, isso aqui é o conceito de arcos côngruos. São 4 voltas completas da circunferência. Ele deu uma volta, 360, 2 voltas, 320, 3 voltas, 1080, 4 voltas, 1440. Aí ele andou e parou no segundo quadrante. Onde? Exatamente em cima do 150. Do 150, que é simétrico ao 30, que tem seno no meio.
tá? Tanto é que na hora que eu for dividir, eu não posso fazer isso. Simplificar tirando 0 com 0, simplificar no caso por 10, que ao invés de 150 graus, que é segundo quadrante, ele pararia no 15, e 15 é o primeiro quadrante, tá? Então, nunca faça essa simplificação, porque você pode errar de quadrante. Ora, seguindo isso aqui, eu vou ter 1590. Vamos fazer direto. Se eu tenho 1590 graus, ele vai parar onde? Não é no 150? 150 é no segundo quadrante. Segundo quadrante, já que é cosseno, cosseno é negativo, que no caso é o cosseno de 30. Seno de 1590 graus, seno de 1590 graus é menos o cosseno de 30, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Ok? Então, vamos para o item D, que é 19π sobre 4. No 19π sobre 4, eu vou calcular quem? Eu vou calcular o seno de 19π sobre 4. Eu quero só lembrar, já que é π sobre 4, ele vai ser simétrico do 45 graus. Um π é 180, 180 dividido por 4 é igual a 45 graus, certo? Então, vê só quanto é isso aqui. 19 vezes 45, 855. Isto aqui, eu estou afirmando que ele vai ser simétrico de quem? Do 45. Aí quando eu pego 180 dividido por 4, dá 45. Que eu multiplico por 19, vamos confirmar essa multiplicação. 180 dividido por 4 igual a 45, que multiplicado por 19, 855. Vou calcular o seno de 19π sobre 4 e o cosseno de 19π sobre 4. Eu disse que isso aqui era o quê? 855 graus. Um π é 180, divide por 4, dá 45. 45 multiplica por 19, 855. Eu vou pegar o meu 855, vou dividir por quanto? Por 360. Me interessa esse número de volta? Se eu estiver trabalhando com primeira determinação positiva, sim. Se eu estiver trabalhando com arcos côngruos, que é isto aqui, não. Interessa essa é a divisão, é verdade que interessa para efeito de estar certo meu raciocínio, tá? Mas eu vou trabalhar com o resto. 2 vezes 360 é igual a 720. 5, 2 para 5 é 3, 7 para 8 é 1, 135 graus. Ou seja, isso aqui é 135. 135 graus é um arco do segundo quadrante. O que eu vou fazer? Lembrar que isso aqui é um arco do segundo quadrante. Seno não é 135? Eu vou pegar segundo quadrante. 180 menos 135. 45. Com seno positivo, porque é segundo quadrante. Então, neste caso, o meu seno de 19π sobre 4 é igual ao seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Se eu tenho 19π sobre 4 igual a 135, que é segundo quadrante, eu vou me lembrar que segundo quadrante, meu cosseno é negativo, menos cosseno, de quantos graus? 135. 135 segundo quadrante. Se eu pego 180 menos 135, 45, cujo cosseno 19π
sobre 4 é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Item E, 225 graus. Eu vou calcular quem? O seno de 225 graus e vou calcular o cosseno de 225 graus. 225 graus é um arco que se encontra no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, quem é positivo é tangente. E aqui é seno e cosseno, ou seja, seno é negativo, cosseno é negativo. Então, eu vou ter menos seno. Como é terceiro quadrante, 180, 225 menos 180. Tá? É o arco que eu tenho menos 180. 225 graus menos 180, 45 graus. E neste caso, o meu seno de 225 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Mesmo raciocínio. Terceiro quadrante. Eu pego, vejo que é cosseno e que cosseno é negativo. Menos cosseno. Menos cosseno. Subtrai 180. 225 menos 180. 45. Nesse caso, o meu cosseno de 225 graus é menos o cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Eu estou aqui voltando para frente da câmera, que é para poder ver como é que está a visão das questões. Esta questão era 33. Na 34 diz, calcule seno de 330 calcule seno de 330 menos cosseno de 2.460, que é a questão 34. Calcule seno de 330 graus menos o cosseno de 2.460 graus. Primeira coisa, 330 é um arco que está no quarto quadrante. Beleza. Eu tenho meu seno de 330 graus. Está onde? No quarto quadrante. Quarto quadrante, lembra das suas perguntas, tá? Primeira coisa que eu faço, qual é o quadrante? Segunda pergunta, se naquele quadrante é positivo ou é negativo. E quando eu subtraio, se 180, se 360. Então, 330, quarto quadrante, eu subtraio 360. 360 menos 330. Mas vamos lá. Seno neste quadrante é negativo. 360 menos 330 é 30. Menos quem? 2.460. 2.460 graus. Eu vou dividir por 360. Sempre que eu estiver trabalhando com ar que passa de 360 graus, eu vou dividi-lo por 360. 2.460 eu vou dividir por 360. E na hora que eu divido, vai dar 8. Tá? Aqui dá 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 6 é 48. 8 vezes 3 é 24. Opa! Como é? Quanto que eu disse? 8?
8, né? 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 3 é 24. Não, então não é. Se é 2.460, eu estou dividindo errado. 2.460 dividido por 360. Não é 8 não, 8 é 6. Sempre foi que eu vi 8. 6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 3, 18. 1 mais 3, 21. 0, 0. 24 menos 21 é 3. Ou seja, eu tenho aqui o seno. Vamos trabalhar com todo mundo que está falando ao mesmo tempo. Certo? Eu tenho seno de 330 graus menos quem? Menos o cosseno de 2.460. 300 graus. O que é que eu vou observar aqui? Que ambos os arcos se encontram no quarto quadrante. Porque no quarto quadrante, seno é negativo. Menos seno. Como é quarto quadrante, eu subtraio 360. 360 menos 330 é 30. Menos cosseno. Cosseno é positivo. Mais por menos dá menos. Por isso que fica o menos. Cosseno. Quanto falta para 360? Exatamente 60 graus. Menos o valor do seno de 30, que é 1/2, menos o cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60? Lembra que nos arcos complementares, quando a soma é 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, menos cosseno de 60, que também é 1/2. O que eu tenho aqui? Que menos 1/2, menos 1/2, frações de mesmo denominador, repito o denominador e adiciono algebricamente os numeradores. Menos 2 sobre 2, que isto aqui é igual a menos 1. E essa questão é a questão 34. Beleza? Agora nós vamos partir para a questão 35. Eu estou saindo exatamente para que se possa ver o quadro sem a presença linda e maravilhosa desta pessoa que vos fala. Na questão 35 só são 2 itens. Qual é o número real expresso por? Na questão 35. Qual é o número real expresso por? Item A. Seno de 360. Seno de 360 graus, mais seno de 540 graus, seno de 540 graus, mais menos 4 seno de 1170, não é mais, é menos. Menos 4 seno de 1170 graus. Depois eu faço outro. Aqui, nós vamos lembrar o seguinte. Eu tenho 0, 90, 180, 270 e 360. Seno, cosseno. Como não tem questão de tangente, vou deixar só o seno e cosseno. Seno de 0, 0, 1, 0, menos 1 e 0.
1, 0. Menos 1, 0 e 1. O que está aqui? Seno e cosseno dos arcos, que são limites de quadrantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com seno de 360. Quanto é o seno de 360? É 0. 540. Eu vou pegar 540, vou dividir por 180. 540 graus vai dar 3 voltas completas. Dividido por 180. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 1 é 3, com 2, 5. Olha aqui. Seno de 360. Seno de 360 é 0. Seno de 360. Que é igual ao seno, que é igual a 0. Tá? Porque é igual ao seno de 0. Seno de 0 grau. Mais seno de 540. Seno de 360 não é igual ao seno de 0, desculpa. Seno de 360 é o próprio 0. Seno de 540 é o seno de quanto? De 0 grau. O meu 1170. 1170 divido por 360. Se eu pegar 4, vai dar 1440. Se eu pegar 3, vai dar 1080. Quer ver? 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 3 é 9, mais 1 é 10. Exatamente. 0, 8 para 17, 9. 11 para 11 é nada. Menos o seno de 1170. 4. Seno 1170 é o mesmo que 90 graus. Só para ficar todo mundo bonitinho, tá? Seno de 360 graus. Só para ficar enfeitado, tá? Estou repetindo. O 540, quando eu dividi por 180, me sobrou 3. É o seno de 0. 4 seno, 1170. Quando eu dividi por 360, foram 3 voltas completas, 90 graus. De modo que o seno de 360, olhemos para esta tabela. Seno de 360 é 0. Mais seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0. Menos 4. Seno de 90 graus. Seno 90 é igual a 1. 0 mais 0 é 0. Menos 4 vezes 1 igual a menos 4. Tranquilinho? E o último é o item B. No item B eu tenho cosseno de 810 graus. Item B. Cosseno de 810 graus. Mais 4 cosseno. 4 cosseno de 3.780 graus. Menos 1 meio do cosseno de 1.350 graus. Menos 1 meio de quem? Cosseno de 1.350 graus. Cosseno de 1.350 graus. Seno de 360 mais seno de 540. Estou lendo aqui este item A, que deu diferença no meu gabarito. Deu 4. Deu 4 positivo aqui no material de vocês e o meu aqui deu negativo. Quanto é o seno de 90 é igual a 1.
Aquela história, vamos fazer, né? Se eu pegar 1170, divido por 360, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18, eu deixei 9 com 10. 0, 8 para 17, dá 9. Né? 11 menos 11 é 0. É exatamente isso. Tá? Menos o 4, a não ser que no livro de vocês esse elemento fosse positivo. Aí daria mais 4. Mas penso que não. Tá? Porque raciocinando aqui não vejo diferença. Meus queridos, 810 graus. O que eu vou fazer? Vou pegar 810, vou dividir por 360. 810 por 360. 2 vezes 360, 720. 2 para 11, 9 a 1. Então, cosseno de 810 é igual a quem? Cosseno de 90 graus. 4 vezes, vamos lá, 3.780 graus. 3.780. Eu vou dividir por quanto? Por 360. 3.780 dividindo por 360 vai dar 10 voltas. 10 voltas e meia, tá? Aqui eu vou ter 10 voltas. 10 vezes 360, 3.600. Subtraio 0,81. Cosseno de 3.780 é o cosseno de quanto? 180 graus. Menos o meio. Menos o meio de quem? De 1.350 graus. Não ficar muito bagunçado. 1.350 que eu vou dividir por 360. Lembrando que eu não corto zero com zero. Tá? Eu vou pegar 1.350 e vou dividir por 360. E vou encontrar 3 voltas. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9 mais 1 é 10. 0, 8 para 15, 7, 13 menos 11, 12. 270 graus. Cosseno de 270 graus. É só olhar para a tabela de lá, tá? Onde eu verei que o meu cosseno de 90 graus é igual a 0. O meu cosseno de 180 é menos 1. 4 vezes menos 1. Cosseno de 270. Cosseno de 270 é 0. Cosseno 270, 0. Então, se está aqui é 0, nem escrevo. Mais por menos, menos. 4 vezes 1, 4. Meus queridos, aqui a atividadezinha de vocês. É interessante que vocês olhem para esta tabelinha. Essa tabela eu falei dela na construção do ciclo trigonométrico. Tá? Ela é importante, importantíssima, tá? Para a gente poder entender as voltas no arco, na circunferência trigonométrica, certo? Depois eu voltarei a falar sobre ela, voltarei a aplicá-la, mas completando com o conceito de tangente. Então, você vai construir 0, 90, 180, 270 e 360 graus.
tá? Lembrando, seno de 0, 0. 90, 1. 180, 0. 270 menos 1, 360, 0. Cosseno de 0 é 1. 90, 0. 180 menos 1, 270, 0. E 360 é igual a 1. Razão pela qual não vai existir nem a tangente de 90, nem de 270. Por quê? Porque a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Tranquilo? Então, aí a atividade de vocês. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. Valeu?